Bom dia, paz, privilégio estar com vocês mais uma manhã para a gente estudar a Palavra de Deus, a revista da Escola Bíblica. Nós estamos nesse trimestre estudando o livro de Ezequiel, um livro profético muito importante. E o tema da lição de hoje é mensagem contra os falsos profetas e os pastores infiéis. Nós temos a introdução da revista já tratando da ideia de que este é um caso recorrente, né? Sempre na história, tanto da igreja como de Israel, tivemos problemas com esta questão de um profeta falso, de um pastor infiel, de um líder que não honrou os princípios da palavra de Deus. A verdade prática diz o seguinte: assim diz o Senhor Jeová, ai dos profetas loucos que seguem os seus próprios espíritos e coisas que não veem. Ou seja, está seguindo a si próprio e está seguindo e falando daquilo que não vê, né? Isso está em Ezequiel capítulo 13, verso 3. Texto bíblico básico diz o seguinte, em Ezequiel capítulo 13, verso 6. Vêem vaidade e adivinhação mentirosos que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se seguem caminhos e juramentos da palavra de Deus que o Senhor não disse, né? Também em Ezequiel 34 diz o seguinte: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comei a gordura e vós vestistes da lã, degolastes o cevado, mas não apacentas as ovelhas. Então, uma profecia do Senhor usando o profeta Ezequiel, direta, objetiva, contra os falsos profetas, ou seja, que adivinhavam, que viam aquilo que Deus não disse, e também contra os pastores que cuidam de si mesmos e esquecem de zelar das ovelhas, né? Então nós temos desde o início, irmãos, a palavra de Deus recomendando e que a gente não dê ouvidos a falsos ensinos e a orientações enganosas. E nós temos a primeira evidência disso em Gênesis capítulo 3, verso 1 ao 5, narrando a história de Eva sendo tentada pela serpente ou pelo diabo, né? O próprio Satanás torce as palavras de Deus ali, dizendo que se o homem comesse da árvore da ciência do bem e do mal, ele não sofreria dano algum, ele seria como Deus, né? Conhecendo o bem e o mal. E Eva também, ao ouvir essa informação, torce o que Deus tinha dito, dizendo que Deus proibiu o homem de tocar e comer o fruto, né? Tocar na árvore e comer o fruto. Na verdade, Deus disse só para não comer, né? Tocar, você podia tocar na árvore. Então nós temos essa primeira evidência de um momento que houve uma mensagem errada, né? A gente pode chamar de uma profecia falsa, né? Uma profecia fake news, que na verdade Deus não estava falando, né? Daquela forma. Seguindo a ideia da nossa revista, nós temos Deus orientando o povo ao entrar na terra de Canaã, que eles não dessem ouvidos a ensinos errados, a profetas que dissessem a eles: olha, vamos seguir outro Deus diferente desse que nós estamos seguindo. Isso está em Deuteronômio, né, capítulo 14, a partir do verso 1. Eu quero até ler, na verdade, capítulo 13, a partir do verso 1, diz o seguinte, essa orientação de Deus aos filhos de Israel, quando eles chegassem em Canaã, diz o seguinte: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder que tal sinal ou prodígio que ele lhe houver falado, dizendo: vamos a outro Deus
que não conhecestes e silvamos, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonho, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber que amais o Senhor vosso Deus com todo o coração e com toda a tua alma. Após o Senhor vosso Deus andareis e a Ele temereis. Olha a orientação do Senhor nesse texto. Nós já citamos 2 momentos antes aqui do período de Ezequias, né? Nós falamos lá no Gênesis, em Eva e serpente, torcendo a palavra de Deus. Agora nós estamos em Deuteronômio com uma informação, Deus dizendo, olha, se chegar um sonhador ou um profeta e ele fizer um sinal, ele pode até fazer um milagre, ele pode até operar uma cura, fazer alguma coisa fabulosa, assim, mesmo que houver um sinal, um milagre, uma revelação, né, de algo que aconteceu na sua vida, ele chegar e revelar seu passado, ou um problema que aconteceu, e disser, olha, vamos seguir outro Deus diferente desse que nós estamos seguindo, o Senhor alerta, diz, olha, não siga, não ande atrás de outro Deus, porque ao Senhor vocês devem obedecer e seguir. E outra orientação muito importante nesse texto, é que o Senhor diz, olha, eu provo vocês para saber se vocês me amam de fato. Então, pode surgir na vida da igreja, no cotidiano da igreja, algo semelhante a isso, né? Acontecer de que Deus permita um falso profeta, que Deus permita que chegue ali um sonhador de sonho falso e ele traga uma informação a princípio verdadeira, né? Um milagre, uma cura, uma revelação, mas a mensagem que ele está dizendo, que ele está trazendo e orientando, é que porque a gente faça algo fora da palavra, né? Adore outro Deus, ou ignore o que está no Novo e no Antigo Testamento. Então, o apóstolo Paulo chega a dizer, olha, se um anjo de Deus chegar e pregar outro evangelho além desse que eu tenho falado, não ouça de jeito nenhum, né? Então, o ponto de partida que nós temos que pensar nessa introdução, nesse começo, é o seguinte, nós precisamos estar atentos a mensagens enganosas, né? Mesmo recheadas de milagres, mesmo recheadas de sinais, isso pode acontecer. Deus está dizendo que Ele prova aquele que ama, né? Através disso vem uma informação aí que você pensa, não, isso é verdade e tal, e de repente o que está por trás daquele sinal e daquela revelação é uma mensagem enganosa, né? Que não corrige suas falhas, que não te ensina o arrependimento, que não te orienta a uma postura correta da palavra de Deus. Então, qualquer mensagem fora da palavra, mesmo recheada de sinais, o alerta é, não ouça, né? Não ande atrás, não dê ouvido, né? Há algo que estimule você a práticas pecaminosas ou algum tipo de adoração contrário ao ensino de adoração da palavra de Deus, né? E te orienta a adorar um ídolo, uma imagem, alguma mensagem que está fora da palavra, mesmo recheada de milagres e sinais, não devemos observar. Então, o início, a introdução do nosso material aqui é justamente essa alerta que nós não podemos dar ouvidos de forma alguma a nenhuma orientação fora da palavra de Deus, mesmo que esse detentor desta informação venha trazendo ela com sinais e maravilhas, prodígios e encantamentos, né? Isso não tem sentido algum. A Bíblia diz que o próprio diabo disfarça de anjo de luz, né? E faz milagre e tal, e tanta coisa. Então nós não podemos estar presos em sinais. O que rege a vida do cristão é a palavra. Acontece um sinal maravilhoso, um raio cai do céu, uma tempestade vem, chega alguém, acalma essa tempestade e te dá um ensino fora da palavra de Deus, não tem conversa, não podemos dar ouvidos, né? O ponto 2 do capítulo 1, nós estamos
aqui vamos analisar a situação de Israel. Israel, mesmo sendo este povo detentor da palavra de Deus, o povo que conviveu com os profetas do Senhor, eles desprezaram os profetas corretos, né? Aqueles que falavam corretamente a palavra de Deus. Até porque a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor, eles não são ensinamentos que massageiam o nosso ego, né? Hora nenhuma você vai ter aí uma palavra de Deus para vir massagear seu ego. E atender você na necessidade que você pensa do jeito que você pensa que é, né? Então, o que é que Israel queria? Queria comodidade, queria viver ali seguros na terra, queriam perpetualização ali dos reis e da glória e do poder, mas não estavam dispostos a obedecer corretamente os ensinos do Senhor. Então, Deus envia profetas e mandando eles arrepender. O livro de Ezequiel, ele é contemporâneo ali, bem próximo. Jeremias foi primeiro, né? Porque Jeremias participou do período ali que antecedeu o cativeiro, e Ezequiel já conviveu com o povo lá em Babilônia no cativeiro. Jeremias anunciou o cativeiro e disse que iria ter. Ezequiel também confirma esse cativeiro, mas ele vai para o cativeiro. Ele fica lá com o povo em terra distante. Então, esses dois profetas contemporâneos anunciaram para Israel que eles iriam ficar 70 anos em cativeiro na Babilônia. E disse, olha, aceita isso, entende que Deus vai disciplinar, entende que Deus agora vai castigar vocês foram rebeldes por muitos anos e agora, né, chegou o momento de uma disciplina. Então Deus aplica a disciplina, a Bíblia diz que ele castiga e repreende quem ama. Então é muito importante nós sabermos disso, né? A gente, como cristãos, se andarmos contra a palavra de Deus, pode vir sim uma correção na nossa vida, como veio na nação de Israel aqui. Eles ficaram 70 anos em cativeiro em Babilônia, isto anunciado pelo Senhor, Deus usando profetas e dizendo que eles iriam ficar em cativeiro, e assim mesmo eles não deram ouvidos, né? Não ouviram, não acreditaram, acharam que aquilo era mentira, e junto com Jeremias e Ezequiel, nós temos os falsos profetas. Aqueles que diziam que Deus não ia permitir que eles fossem ao cativeiro, aqueles que diziam que eles estavam bem, que Deus ia trazer segurança e calmaria, naquele tempo que Deus mesmo estava dizendo, olha, vai acontecer o cativeiro. Então, nós percebemos aqui que Israel deu mais ouvidos à voz dos profetas, que pregavam comodidade, que pregavam ali, que diziam que Deus ia dar segurança, que iriam poupar eles daquele cativeiro, que ia dar vitória para eles na guerra contra a Babilônia, e não ouviram a orientação dos profetas disciplinares, né, que estavam alertando eles e dizendo, olha, vai acontecer este cativeiro. Então, perceba isso, nós temos uma nação que não deu ouvidos aos profetas do Senhor, desprezou os profetas do Senhor e deram atenção aos falsos profetas. Qual foi a consequência, queridos? Isso é que nós temos que perceber. Quando nós saímos do propósito de Deus, quando a gente não ouve o que a palavra de Deus diz, quando nós não seguimos os mandamentos, é assim, tranquilo, que vai haver uma disciplina, uma correção, um problema. Porque fora do caminho de Deus, que segurança vamos ter de que não vamos ser atacados por adversários espirituais, demônios, né, e entidades espirituais aí para atingir nossa vida, para nos atacar. E então, alerta, né? Não adianta desprezar os ensinos de Deus, os profetas corretos, e dar ouvidos aos falsos profetas, a consequência não é agradável.
fica essa alerta, né, desta lição, porque existem os falsos profetas, existem aqueles que vão trazer uma mensagem, como Paulo ensina, né? Que os comichões dos ouvidos, ou seja, aqueles que vêm massagear o seu ouvido, dar uma palavra que você quer ouvir, né? Você está em erro, está em pecado, talvez está prostituindo, traindo a esposa, sei lá, e começa aí a empresa dar problema, vir dificuldades, aí chega não, Deus vai te abençoar, tal, você é fiel dizimista, blá, blá, blá. Cuidado, está errado num lado, e chegar alguém dizendo que Deus vai te fazer prosperar, mesmo no erro, tenha muito cuidado com esse tipo de mensagens, porque o que Deus sempre faz quando estamos errados é trazer uma mensagem de convite ao arrependimento. Né? Deus nunca chega e diz, viva do mesmo jeito, vive errando que está tudo bem. Não. Isso não existe, nunca vi na Bíblia Deus aconselhar ninguém a viver errado, a viver no pecado, a continuar errando. O que Deus sempre faz é um alerta, dizendo, olha, esse caminho é errado, abandona ele, porque senão vai vir juízo sobre você. Né? E aí é esta orientação clara desse capítulo 1. Primeira coisa, nós temos desde a origem, desde o Éden, desde Deuteronômio, informação do Senhor dizendo, tem mensagens erradas e existem falsos profetas. Nós temos os profetas que anunciaram esse cativeiro para o povo de Israel e eles duvidaram, preferiram dar ouvido aos falsos profetas. O que aconteceu? Juízo veio. Então, fechamos esse primeiro momento entendendo claramente isso. Não adianta ouvir algo fora dos ensinos do Senhor, que assim deixa a gente de qualquer maneira, não impelindo a gente ao arrependimento, à mudança de vida, uma postura correta, a uma vida de santidade. É isso que precisamos. Se você ouve um pastor, um profeta de Deus, tocando na sua ferida e dizendo, olha, aí está o erro, muda e siga as palavras de Deus, dê ouvido, porque isso é que é correto, tá? Ouvir os ensinos da palavra de Deus e andar neles. Segundo momento, o Senhor está aqui da nossa revista, nós temos um alerta contra os pastores infiéis, né? Esse texto, já em Ezequiel capítulo 34, é muito duro, eu vou dizer até duro mesmo aos pastores, que apacenta a si próprio, né, que não cuida do rebanho, que come a lã e as ovelhas do rebanho e não cuida da palavra, né, do zelo da palavra. Então nós temos que ter aqui um cuidado mesmo, ligado a esse texto, porque é uma alerta muito séria, muito profunda. E eu não vou, assim, discorrer a leitura desse capítulo aqui, mas eu te oriento, meu querido ouvinte, que leia capítulo 34 do profeta Ezequiel, quando está trazendo esta mensagem, essa advertência aos pastores que não cuidam do rebanho, né, que não tem zelo do povo de Deus e acaba sendo os pastores enganadores, pastores que não cuidam da igreja. Né? Em relação ao pastoreio, o pano de fundo é o seguinte, nós temos a nação de Israel com vários personagens que lideraram em Israel que tiveram essa função de pastor de ovelha. Primeiro pastor, assim que a gente pode dizer, mais evidente que Israel teve, que foi um pastor de ovelha, Moisés. Né? Moisés, ele ficou 40 anos no Egito ali, depois ele foi para o deserto, onde ele pastoreou ovelhas, né? Então ele estava até pastoreando no momento da visão da sarça ardente.
E esse pastoreio de ovelhas serve também como um ajuste, né, para que possa pastorear pessoas pela simplicidade das ovelhas, e as pessoas são assim também, né, com simplicidade. As massas são fáceis de ser seduzidas, enganadas e levadas a erros grotescos, né? Então, pela fragilidade de uma ovelha, ajuda um pastor a entender o quanto é também sério essa questão de pastorear e não usar a autoridade eclesiástica, o púlpito, para manipular massas, né? Para enganar pessoas, para seduzir pessoas a talvez ofertar na vida desse pastor, ou vender tudo e entregar de forma contrária até o que a Bíblia diz, né? Na verdade, temos que ofertar e dizimar para manter a casa de Deus, mas não para que o pastor coma a lã, coma a carne e pega a lã das ovelhas, né? Então aí a gente tem os pastores de Israel. Eu citei o primeiro, Moisés. Um outro grande líder pastor, nós temos Davi, né, que figura essa personagem dos pastoreios. E daí sim, a alerta que Deus está trazendo aos pastores para que eles não apacentem a si mesmos. Cuidem do rebanho, né? Sejam homens e mulheres de Deus, íntegros, né, que tentam conduzir corretamente o rebanho para que eles possam serem guiados aos verdes pastos, às águas tranquilas, como o Senhor Jesus é esse bom pastor que nos guia assim. E é o modelo de Cristo de pastoreio que nós precisamos ter, né? O que requer desses pastores? Que sejam ministros fiéis, né? O ponto 3 da revista trata justamente disso. Primeira coisa que nós percebemos é que Deus, ao escolher, ao chamar alguém, ele imune essa pessoa de dons, né? De algo que dá para ele usar como uma ferramenta de Deus para suprir as necessidades das ovelhas, necessidades essas espirituais, né, de ensino, de cuidado e zelo. Então nós temos os dons que Deus deu à igreja. Em Efésios capítulo 4, de versículo 8 a 11, fala justamente isso, que Deus deu os dons às igrejas, né? Ele deu dons aos homens para que eles pudessem usar dentro do exercício do ministério. Esses dons são pastores, evangelistas, mestres, apóstolos, né, e os doutores, profetas, os 5 ministérios, né? Nesse sentido, a igreja tem os dons, ela foi qualificada pelo Senhor. Deus ofereceu a nós ferramentas para que a gente possa exercer um ministério, um pastoreio que atenda a necessidade das ovelhas. O que nós precisamos é nos aplicar a receber de Deus esses dons para que a igreja possa ser amadurecida, edificada e crescer na estrutura, na fé, né, até a estatura do varão que é Cristo. É justamente isso que a Bíblia espera de nós, a palavra de Deus. O ponto 2 do capítulo 3 trata da falsidade nos últimos dias. Queridos, se nós tivemos falsidade e engano no Éden, se formos alertados em Deuteronômio, se em vários outros momentos da Escritura, e aqui em Ezequiel nós somos alertados, e o próprio Jesus chegou e disse: olha, haverá falsos profetas e ensinadores errôneos nos últimos dias. Se ouvir, o Cristo está aqui, o Cristo está ali, nem sai de casa. O Senhor Jesus fala, não dê ouvido. E Paulo alerta desses falsos profetas, desses falsos pastores que estarão ensinando para atender o ego e massagear o ego da humanidade, do rebanho. Nós não estamos isentos nos últimos dias de passar por isso.
né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, claro que nós estaremos passando e enfrentando essa adversidade no sentido de lidar com essas situações. Então, nós sempre temos ventos, né? E vai surgindo. Hoje nós estamos vivendo um período que a palavra de Deus deixou de ser uma mensagem espiritual, mais assim, genuinamente espiritual, para ser uma autoajuda, um coach, né? Ah, vem tal, faz isso que você vai ter sucesso, o foco é sucesso, autoajuda. E não estamos isentos, então, desses problemas, né? Eu visualizo isso com clareza, essa questão hoje da gente estar lidando com o coach, né? O coach espiritual. Para que isso? Nós temos Cristo, suficiente. E a última orientação é: cumpre teu ministério. Cumpre com fidelidade, com coerência, com respeito, né? Paulo fala isso a Timóteo com muita clareza para ele honrar o ministério que a ele foi dado por imposição de mãos, né? Então honre aquilo que Deus confiou a você com amor, com carinho, com dedicação, e não ande fora dos padrões da palavra, nem sendo um falso profeta, nem um pastor que pastoreia a si próprio, e nem uma ovelha fácil de ser enganada por ventos de doutrina, né? Não precisamos ser nenhum desses, nem um falso profeta, nem um pastor que pastoreia a si mesmo, nem uma ovelha que caia no engano. Nós temos a palavra de Deus para nos nortear, para nos ensinar, para que a gente fuja dos enganos, dos engodos deste mundo e que podem surgir também dentro da igreja, no ciclo da comunhão, do corpo de Cristo. Surgem esses problemas e nós temos que estar atentos para não cair neles. Concluo aqui, quero agradecer a Deus por esse momento maravilhoso que tivemos de pensar na palavra de Deus e de sermos alertados aqui sobre o risco do engano, do engodo e de algo que nos distancia da verdade da palavra de Deus. Deus abençoe, muito obrigado, paz.